Olá, bem-vindos. Hoje para mais uma pergunta que é a seguinte: o que é e para que serve a rotina? Devo inserir meu familiar nas tarefas diárias da casa? Bom, existe um estigma, né? O estigma de que a rotina é chata, que a rotina é maçante, cansativa, tolhe liberdades, engessa. Entretanto, aí tem um paradoxo, né? Porque a gente anda ao lado dela todos os dias, né? Cada um tem o seu horário de acordar, de tomar seu banho, de se alimentar, de tomar seus remédios, de ir trabalhar, né? De fazer suas atividades no trabalho. No entanto, essa rotina passa meio que despercebida, né? Ela acontece assim de forma natural e quase que automática, né? E no idoso com demência? No idoso com demência, a rotina deixa de ser invisível e é preciso que ela seja explícita, porque ela vai ser controlada por alguém. E antes de tudo, a gente precisa conhecer a rotina desse idoso, saber qual horário que ele gosta de fazer as coisas, né? E como é que é o desenvolvimento do dia dele, o que ele gosta de fazer. É importante conhecer demais a rotina dele, para depois a gente poder executar. Bom, à medida da evolução da doença, é necessário que haja gradativamente a ajuda no cuidado para a execução dessas tarefas e de todas as tomadas de decisões, né, da vida desse idoso. Primeiro a gente observa a etapa inicial, ele ainda está muito preservando bastante as capacidades dele, e a gente vai observar e vai acompanhar essa rotina. Com o passar do tempo, a gente vai ajudando, demonstrando e fazendo junto, não estipulando que ele faça. E por último, fazendo por ele. Esse é o caminho, né? E aí está o primeiro desafio. As pessoas, por um instinto sim, de proteção, querem muitas vezes fazer por eles fora da hora, quando ainda são capazes. E com isso podem antecipar a sua incapacidade. Pense nisso. É necessária a sua estruturação dessa rotina consciente. A rotina torna-se um eixo, um instrumento de balizamento de todo o tratamento não farmacológico. Ela serve para estipular, sem surpresas, as atividades que ele fará naquele dia e naquela hora. A repetição, muitas vezes criticada por muitos, não é um problema. É sim um artifício que facilita a realização da atividade seguinte. Ele vai acostumando, né, naquele dia a dia de você ajudando, né, e vai facilitar um pouco mais. Ela é cansativa sim, mas para quem está cuidando, para quem está cuidando. Porém, para a pessoa cuidada é fundamental. Uma rotina bem estruturada é capaz de trazer benefícios comportamentais, emocionais e funcionais para o idoso e todos os envolvidos no processo do cuidado. Ela pode ajudar no controle das alterações comportamentais, minimiza o estresse familiar, diminui a ansiedade do idoso, mantém a pessoa com demência inserida na dinâmica familiar, torna o idoso mais ativo, mais autônomo e independente nas atividades cotidianas, mantém o idoso mais organizado e orientado temporalmente, promove a sensação de segurança e favorece o equilíbrio emocional. Quando não existe uma rotina estruturada, podem surgir prejuízos funcionais precoces, ou seja, antes do esperado, o idoso participa menos ou deixa de participar das atividades que fazem parte do cotidiano. Quando falamos em organização do dia a dia
estabelecer cronogramas, agendas ou tabelas, precisamos primeiramente entender qual é a sua finalidade. A rotina não é um quadro pendurado na parede, com horários e atividades que devem ser realizadas. Ela pode e deve ser muito mais do que isso. É a oportunidade de o idoso receber estímulos, responder a eles e manter capacidades e, consequentemente, promover o bem-estar e uma melhor qualidade de vida. E como estruturar uma rotina? Ela deve ser elaborada conjuntamente por um terapeuta ocupacional, com auxílio da família ou um representante dela e, se possível, de outros profissionais envolvidos. Ela deve levar em conta a rotina antes do diagnóstico, ou seja, hábitos, gostos, preferências da pessoa antes do diagnóstico, a fase da doença e as perdas já consumadas, né? Dependendo se o diagnóstico foi precoce ou foi tardio, segurança, porque ele corre risco de se ferir, de não ter condição mais de executar, o que vai gerar para ele muita frustração. É preciso relacionar no tempo. E quais são as atividades básicas? As atividades básicas são aquelas que todos nós fazemos. Tem hora de acordar, higiene pessoal, banho, higiene bucal, lanche no meio da manhã, hora de almoçar, lanche da tarde, lanche da noite, hora de dormir, horário de tomar medicação. Isso é o básico. E tem algumas atividades que são atividades mais complexas, que são as instrumentais, né? Que são atividades de trabalho, é ir a uma academia, é fazer uma caminhada, é ir em encontro com amigos, passear, ir a um cinema, atividades manuais, que no caso das mulheres gostam muito de fazer, que é o tricô, o crochê, a costura, dançar, cantar, entre várias outras aí. E aí a gente deve também introduzir aquelas atividades, né, relativas à questão da doença, né? As principais, eu sei que é oneroso, que é complicado, então, mas não deixe de ter as atividades com fisioterapia, tá? E terapia ocupacional. Por quê? Porque vai proporcionar a ele a continuidade de fazer exercícios físicos, também exercícios para o cérebro, né? Exercícios mentais. As físicas para manter as atividades que requerem força, que requerem agilidade, elasticidade, equilíbrio. E as mentais para estimular as cognições relativas ao entendimento, à compreensão, à localização no tempo e no espaço, à memória, o relacionamento familiar e social e etc. Para cada atividade que você colocar na rotina, deve-se ter um leque de opções. Não é uma atividade única estanque, você tem que ter alternativas. Por exemplo, você tem que ter uma atividade de leitura, a música é fundamental, a música é uma excelente ferramenta, né? Você pode ouvir músicas, você pode cantar a música, você pode dançar, você pode fazer um jogo de qual é a música. Outra importante que relaciona com relação à questão da família é ver álbuns de fotografia, né? Consultar uma árvore genealógica para poder relembrar a relação de parentesco do familiar, uso de objetos familiares, ou seja, inserir nas tarefas diárias de casa, ou seja, organizar gavetas, arrumar a cozinha, arrumar a cama, a mesa de refeições, varrer, limpar a casa e várias outras. É preciso ter também nesse leque contato social com amigos e parentes. Assistir TV com uma ressalva. À medida que a doença evolui, essa programação deve ser adequada e, portanto, selecionada. Jogos diversos, dama, dominó, jogo da memória, citar três, caça-palavras com cartões de sílabas, cruzadinha. E é importante variar os jogos, né? Se ele não quer fazer um,
um jogo, né? Jogar com você um jogo, você oferece outro, né? Passeios, que pode ser a pé, de carro, né? Até outros meios de locomoção também. Colorir, desenhar, pintar, costurar, bordar. E no final do dia, sente com ele e relembre, né? Tudo que foi feito durante o dia. O que ele comeu, quem foi lá visitá-lo, as atividades que foram realizadas. Mas não é só listar, não, é lembrar com bom humor, é lembrar com uma leveza, né? E não cobrando dele que ele lembre. E não se esqueça de compartilhar de alguma forma esse quadro de rotina com todos aqueles que têm envolvimento com o idoso, mesmo aqueles que não assumem a missão de cuidar. É importante que eles saibam que tem uma rotina e que é melhor que siga. Eu estou colocando aí no vídeo para que vocês tenham ideia de uma rotina estruturada, né? E não é importante só você fazer uma rotina. É importante verificar, né, a eficiência dela, né? Então ela tem que ser monitorada, né? E de tempos em tempos é bom que se sente com a terapeuta ocupacional para poder fazer ajustes nessa rotina. Porque à medida que o tempo vai passando, as habilidades vão reduzindo, né? As capacidades vão reduzindo. Então é preciso ou suprimir ou substituir alguma atividade. E ninguém melhor do que a terapeuta ocupacional para poder chegar e sugerir alguma atividade, né, que ele possa ainda fazer. Aí estou colocando também no vídeo um relatório diário, né, que está seguindo, né, as atividades da rotina. Eles podem ser preenchidos manualmente, né? E é bom também dar conhecimento desse relatório para toda a família, né? Dar conhecimento para os profissionais, né? Claro que é necessário uma conversa prévia, explicar o porquê, né? E colocar à disposição. As pessoas que quiserem interagir com esse relatório, vai ser muito bom, né? Quem não quiser também, paciência, tá? Para acompanhamento da eficiência da sua rotina, deve-se implantar esse relatório e deverá ser preenchido por quem estiver oferecendo cuidado. Agora, o que deve conter nesse relatório deve ter, assim, a abordagem bem compatível com o que foi programado no quadro de rotina, informando o cumprimento ou não daquela atividade, as dificuldades que foram encontradas, as soluções que foram adotadas, soluções positivas, claro, né? As descrições devem procurar refletir a realidade dos fatos, sem romantismo e de forma direta, né, e objetiva, né, sem nenhuma interpretação pessoal. Isso é importantíssimo, né, para que cada um que tiver acesso a esse relatório possa ter a sua interpretação, inclusive os profissionais. Face à evolução degenerativa da doença, periodicamente a equipe de cuidados deve avaliar os gostos, as vontades e as preferências remanescentes daquele indivíduo, tá? E, se necessário, fazer ajustes compatíveis com essa nova realidade. Vamos passar aqui, vamos dar umas dicas para contornar algumas situações. São dicas importantíssimas, tá? A primeira delas, seja flexível. Não insista. Dê alternativas, mas não insista. Fique atento e observe alguns riscos. Risco de dirigir, risco financeiro, risco de consumo de cigarros e bebidas. Planejar os nossos dias nos permite ser mais eficientes. Perdemos menos tempo tentando buscar alternativas e passatempos. Temos mais tempos para atividades benéficas e prazerosas. Não subestime a capacidade do seu idoso. Nas dificuldades, sempre recorrer à análise com base naqueles fatores estressores daquele vídeo anterior.
né? Ou seja, aspectos relacionados à neurodegeneração, às condições físicas e psiquiátricas, as questões de quem está cuidando, as questões do ambiente, né? Aliadas àquele quadro N, né? De sensibilidade aumentada. Nunca analisar pelo efeito, pela manifestação de comportamento, sempre identificar as causas. Às vezes, uma pausa de 5 minutos, com mudança de foco, é suficiente para haver continuidade da rotina. Vamos ficar por aqui hoje, amanhã tem mais e até o próximo vídeo. Obrigado.